obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tem que ter uma emoçãozinha ali, né? Eu comecei a nadar com 6 anos de idade. E geralmente as pessoas procuram natação por 2 motivos principais. Segurança. Hoje o afogamento é o top 3 aí das coisas que mais matam acidentalmente. E por saúde também. Muito comum as pessoas procurarem natação para ajudar no emagrecimento, para ajudar na qualidade de vida, para ajudar auxiliar nos tratamentos de doenças cardiorrespiratórias, que na verdade foi um dos motivos por que eu comecei a nadar. E uma pergunta aqui, quem aqui sabe nadar? Levanta a mão. Quem aqui não sabe nadar? Pode ficar tranquilo que a gente não vai cair na água hoje. Mó frio, né? Imagina. Bom, pessoal, eu fui atleta de natação durante uma boa parte da minha vida. Eu levei o alto rendimento como uma das principais coisas da minha vida. E hoje eu sou treinador e ainda vivo um pouco disso, um pouco desse alto rendimento. E a natação ele me trouxe muita coisa boa na vida. Me trouxe amigos, me trouxe oportunidades, me trouxe trabalho, me trouxe saúde, me trouxe esporte, muita coisa boa. Eu tive a oportunidade de viajar, conhecer quase que o Brasil todo por causa da natação. Minha primeira viagem no exterior também foi por causa da natação. Então eu devo muito a ela. Só que o maior presente que a natação me deu foi em conhecimento, foi em experiência. E eu tive a oportunidade nesse meio tempo de conviver com os melhores atletas, de treiná-los, de conviver junto na mesma raia, de participar da mesma rotina. E isso me ensinou também muita coisa que hoje eu consigo trazer para a minha realidade, não só como atleta, mas até nas pequenas atividades do meu dia a dia. Então hoje aqui para vocês eu não vim falar sobre técnica de natação. Eu vim falar sobre o que está por trás de cada braçada, de como o esporte pode ser uma ferramenta poderosíssima de desenvolvimento pessoal e como uma mentalidade resiliente a gente consegue construir também através de toda essa competitividade. Então eu vou falar aqui 4 características e lições que o esporte trouxe na minha vida, que hoje, mesmo sem ser um atleta de alto rendimento, a gente consegue trazer essas lições. A primeira coisa é a preparação, a primeira característica forte. Não existe um atleta que ele não é bem preparado. Todo bom atleta, ele é muito bem preparado. E se a gente imaginar o alto rendimento, um atleta de alto rendimento, a primeira imagem que vem na nossa cabeça vai ser de um atleta ali com a mão na massa. Vai ser um atleta vencendo alguma prova, vai ser um atleta realmente fazendo aquela atividade que ele é proposto para fazer. Mas a verdade é que existe um mundo inteiro por trás disso, o mundo do alto rendimento. E esse mundo do alto rendimento a gente às vezes não vê, fica invisível aos nossos olhos. E se eu pudesse falar para vocês o que é o alto rendimento, seria uma questão de prioridades. Onde aquele atleta, aquela pessoa tem uma prioridade, que pode ser uma Olimpíada, pode ser um tempo específico, pode ser uma vitória em alguma coisa específica, e ele passa a viver tudo aquilo. Toda ação que ele toma, toda decisão que ele toma, é tudo baseado nessa prioridade. E ele passa a excluir tudo aquilo que já não é mais essencial. Isso é viver em alto rendimento. E o atleta ele vive isso dia após dia, e isso acaba sendo um estilo de vida. E se alguém perguntar, você nunca foi cansado de fazer isso? A gente gosta disso, a gente gosta dessa busca. E como treinador, por exemplo, dando um exemplo dessa alta performance, como treinador, a gente está com o atleta ali durante 2 ou 3 horas no máximo do dia desse atleta. Mas e as outras 20 e poucas horas? O que esse atleta está fazendo? Como que ele está se alimentando? A gente teve agora uma palestra sobre sono, né? Como que esse atleta está dormindo, descansando? O que ele está fazendo em todos esses outros tempos?
Essa preparação, ela é invisível aos olhos do treinador, mas ela faz muita diferença, muita mesmo. Tem um estudo super bacana que ele pegou alguns atletas universitários dos Estados Unidos, que lá é uma liga muito forte, e eles quiseram comparar qual que é a diferença, né, dos atletas que eram medianos e os atletas extraordinários. E essa diferença, ela não estava no treinamento, porque o treinamento todo mundo se dedicava, todo mundo fazia um treino forte, todo mundo fazia praticamente o mesmo treino. A real diferença estava nessa preparação invisível. Estava em como o atleta se prepara no pré e no pós-treino dele. Tem um outro exemplo, né, de uma passagem de um livro de um nadador que todo mundo conhece, do Michael Phelps. Todo mundo conhece o Michael Phelps, né? O Michael Phelps tem uma passagem no livro dele onde ele relata um acontecimento na final olímpica de 2008. Onde ele estava ali, ele precisava ganhar, porque ele queria a medalha de ouro para poder bater aquele recorde de maior número de medalha de ouro de uma Olimpíadas. Então ele precisava ganhar aquela prova. Essa prova era 200 metros nado borboleta, e aí ele foi para a final, foi lá, estava tudo certo, se preparou, deu sinal, entrou na água. A hora que ele entrou na água, também entrou água no óculos dele. Pô, cara, nesse nível, entrar água no óculos, né? E quem nada sabe que essa é uma das piores coisas que pode acontecer numa prova, entrar água no óculos. Eu acho que só perde para se cair a sunga, por exemplo. E aí, putz, o que ele vai fazer, né? Porque com água no óculos você não enxerga direito a borda, você não enxerga direito a chegada. Como é que faz? Só que a gente está falando de Michael Phelps. E Michael Phelps, ele tinha recursos, ele estava muito bem preparado. E ele sabia exatamente quantas braçadas ele precisava fazer até chegar na borda. Ele bateu na borda, no placar eletrônico, olhou para cima lá para ver o tempo dele, viu o tempo dele, medalha de ouro e, além disso, recorde mundial também. Mas claro que a gente não precisa pegar um exemplo extremo desse. A gente pode trazer algo para o nosso dia a dia. O que eu quero passar aqui é que essa preparação ela dá muito mais confiança e eficiência em qualquer atividade que a gente vai fazer. Como, por exemplo, a gente simplesmente organizar a nossa mesa de trabalho antes de começar a executar alguma tarefa, antes de começar a escrever alguma coisa, ficar por horas ali. Como, por exemplo, a gente estudar o briefing de uma reunião antes de começar a falar sem parar. Isso ajuda muito na nossa confiança e eficiência. A minha esposa até brinca comigo, né, que eu organizo a louça antes de lavar. Isso traz muito mais eficiência no nosso processo. Agora há pouco eu estava aqui atrás, me preparando para poder conversar aqui com vocês, fazendo uma rotina, né? Uma rotina que era muito próximo do que eu fazia também antes de nadar. É uma rotina pré-competitiva, me concentrando, para poder performar aqui em cima, para poder passar a mensagem que eu quero passar para vocês. Isso é a preparação. E essa rotina pré-competitiva, só para vocês terem uma ideia, existem vários estudos que mostram que os atletas que têm uma rotina pré-competitiva, eles conseguem performar melhor. E isso não só fisicamente, não te ajuda só fisicamente, mas também emocionalmente, cognitivamente, você consegue executar melhor. Mas nada adianta você ter uma preparação boa se você não consegue sustentar isso por muito tempo. É aí que entra a nossa segunda característica, que é a constância. A constância ela é tão importante que é um dos pilares do treinamento. Na educação física tem uma máxima, que quanto mais treinado, menos treinável o atleta é. Isso, em outras palavras, quer dizer que quanto melhor o atleta é, mais difícil de você conseguir resultado com ele. E na natação, a gente expressa esse resultado por centésimos. E um centésimo pode fazer a total diferença numa prova. Pode separar você de uma final, de um índice, de uma medalha de ouro, ou até mesmo de um recorde também. E para você construir esse centésimo, para você melhorar esse centésimo, você precisa de muito trabalho, você precisa de muita constância e consistência no treinamento. E isso não é criado de um dia após o outro. Isso é criado de um dia
de trabalho, seguido de um dia de trabalho, isso por muito tempo. O Usain Bolt uma vez falou assim, ele treinou por 4 anos para correr 9 segundos. Isso foi mais de 4 anos, né, que ele participou de 4 Olimpíadas, imagina. E tem gente que treina durante 2 meses, não tem resultado e já desiste. Isso é muito comum. Mas quanto melhor a gente fica, mais a gente precisa treinar. Tem a teoria das 10.000 horas também, né? Muito popularizada por Malcolm Gladwell. Ele disse que para você ser bom em alguma coisa, para você se tornar especialista em alguma coisa, você precisa de pelo menos 10.000 horas de trabalho consistente naquilo. Alguns outros pesquisadores gostam de chamar isso de efeito composto, que nada mais é do que você criar constância para criar um hábito, e o hábito vai gerar excelência, e a excelência vai te entregar resultado. Antes, por exemplo, de eu me tornar o maior canal do YouTube sobre natação do Brasil, eu fiquei durante 3 anos produzindo conteúdo e postando conteúdo regularmente, sem parar, sem ter nenhum retorno. Só que eu fui percebendo ao longo do tempo que esse retorno estava vindo para mim de outra maneira. Eu estava conseguindo fazer as coisas melhor, eu estava conseguindo gravar melhor, editar melhor, falar melhor. Eu sou um cara muito tímido. E foi a câmera que começou a me desbloquear essas coisas. Eu comecei a entender, eu comecei a fazer. E eu comecei a me conhecer muito bem. E esse autoconhecimento, que é a nossa terceira característica. Muita gente passa a vida inteira tentando ser alguém que ela não é. O que é normal, a gente querer copiar alguém que já teve muito resultado, alguém que já conseguiu alguma coisa que a gente está almejando, é muito normal isso. Mas a real é que a gente nunca vai ser igual. A gente nunca vai ter exatamente os mesmos resultados. Porque só você tem o seu jeito, só você tem o seu ritmo, só você tem a sua história. E é aí que está o seu diferencial. Se a gente pegar, por exemplo, uma prova de natação, um 100 metros nado livre, por exemplo, a gente vai ver que todos os nadadores nadam diferente um do outro. E a gente está falando da mesma prova, da mesma distância, de nadadores bons que têm tempos parecidos, só que todo mundo nada diferente um do outro. Não adianta você querer copiar as outras pessoas, porque cada um tem uma morfologia diferente, cada um tem uma estatura diferente, uma envergadura diferente, tamanho de mão, tamanho de pé, isso muda muito. E principalmente, cada um tem uma característica mental diferente, a estratégia de prova, isso tudo muda. Tem vários estudos também que dizem que os atletas que têm um autoconhecimento melhor conseguem ser mais maleáveis em determinadas situações. E o principal é que eles conseguem potencializar aquilo que eles têm de melhor. E aí eles conseguem entregar mais resultado ainda. A gente brinca, né, no meio do esporte, que não existe um atleta bom que seja burro. Todo bom atleta é muito inteligente. E o que eu aprendi com isso? Eu tentei copiar muita gente, só que eu aprendi a colocar personalidade em cada atividade que eu fazia, em cada texto que eu fazia, em cada vídeo que eu gravava, em cada treino que eu elaborava, em cada treino que eu passava, eu aprendi a colocar personalidade. E realmente isso foi um ponto de mudança, porque a partir daí que eu comecei a ver mais valorização, que eu comecei a ter mais resultado, que as pessoas começaram a enxergar mais de mim ali. Isso fez muita diferença na minha vida. E é interessante que quando você começa a se conhecer bem, uma coisa que vem junto com isso é a execução, que é o nosso quarto pilar, que é a nossa quarta característica. Você executar sob pressão começa a ficar cada vez mais natural. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém aqui que trabalha pouco e entrega muito. E ao contrário também, alguém que trabalha muito e entrega pouco. A gente chama no esporte isso de leões de treino, que é aquele atleta que ele treina muito, que ele dá resultado ali no treino, mas na hora da competição ele não consegue performar muito bem, ele não consegue entregar resultado. E eu já tive várias competições que eu cheguei cansado, que eu cheguei desmotivado, que eu cheguei nervoso,
Antes eu ficava muito nervoso para nadar uma prova específica ali. Eu chegava até a passar mal. Só que eu fui percebendo que não tem como você adiar. Não tem como você adiar a competição só porque você está mal. Ou você entrega, ou você vai para casa. Isso me ensinou algo que eu carrego até hoje. Que o nosso mundo real aqui, o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso cotidiano, ele também é assim. Às vezes você não vai estar muito bem, mas você precisa entregar. Às vezes você não vai estar 100%, mas você precisa entregar. Não é verdade? Na natação a gente treina um ano inteiro para uma única competição. E essa competição ela tem data, ela tem hora e ela tem lugar. E você precisa performar. Independente se você estiver mal, se você estiver bem, é naquela hora. Muitas vezes ela vai decidir o seu futuro. E toda essa pressão, ela traz muito aprendizado. Ela ensina que quanto melhor preparado você tiver, que quanto mais constância e exposição você tiver nos seus treinos, que quanto mais autoconhecimento você tiver, vai ficando cada vez mais natural também executar sob pressão. Você ter essa capacidade de reproduzir tudo aquilo que você treinou. E eu não estou falando só de esporte. Se alguém me perguntasse, Jota, qual que é a melhor maneira de aprender com o esporte? Qual que é a melhor maneira de aprender todas essas características? Eu diria uma coisa só, experimente competir. Experimente passar por todo esse processo, experimenta competir, experimenta começar um esporte, experimenta se dedicar e criar sua preparação, experimenta criar constância no seu trabalho, experimenta que você vai começar a se conhecer muito melhor. Se inscreve numa competição. Essa competição ela não precisa ser de acordo com o seu nível. Qualquer nível, qualquer idade, você pode competir. Pode ser uma competição com você mesmo, do seu jeito. Desde que ela seja genuína e que ela tenha data para terminar. A competição ela vai ensinar muito. Porque quando a gente olhar para trás e ver toda a jornada que a gente percorreu até aquela data que a gente colocou, a gente vai poder perceber que a gente criou novos hábitos, a gente vai poder perceber que a gente vive uma vida mais produtiva e saudável, e o principal de tudo isso, eu tenho certeza que você vai olhar e você vai perceber que você entregou muito mais do que você achou que seria capaz. Esse é o poder do esporte. Muito obrigado, pessoal. Eu sou o Jota Campos.